Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. Hoje iremos falar do tema, a Imago Dei. O que seria essa Imago Dei? O que é esse termo tão utilizado na teologia? Vamos lá entender um pouco mais? Então vamos para o texto lá de Gênesis. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse texto está lá em Gênesis 1, do verso 26 ao 27. Então, o que é essa Imago Dei? Essa criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Imago Dei é um termo em latim muito usado na teologia que significa a imagem de Deus. E o próprio texto de Gênesis que a gente acabou de ler fala que Deus criou o homem, os seres humanos, a imagem dele. E o que significa essa imagem de Deus, essa Imago Dei? Significa que o ser humano foi criado com capacidades semelhantes às do Senhor, ou seja, raciocínio, criatividade e sensibilidade emocional e vontade para agir voluntariamente. Quando a gente estuda lá na teologia sistemática, no estudo do ser de Deus, a gente vê que existe ali características de Deus, que existem atributos de Deus, aqueles que são comunicáveis e aqueles que são incomunicáveis, ou seja, aqueles que ele comunica com a sua criação e aqueles que ele não comunica. Dos atributos que ele comunica são bondade, pureza, santidade, benignidade. Esses atributos que Deus ele possui, ele comunica com a sua natureza, ou seja, com nós seres humanos, nos transforma em imagem e semelhança de Deus. Porque ele pega os seus atributos, aqueles atributos comunicáveis, aquele que não altera a sua santidade e comunica com a sua criação. E por isso somos chamados de Imago Dei, ou seja, de imagem de Deus. Mas não somente isso. Se a gente for entender um pouco mais da criação do homem, ele não é somente uma imagem de Deus, ele não é somente a imagem e semelhança de Deus, mas a gente vê alguns paralelos, principalmente do hebraico, quando a gente vai estudar o texto original, vai fazer a exegese, aquele estudo aprofundado, principalmente do conteúdo original, a gente vê as semelhanças, aspectos semelhantes que foram colocados ali na criação do homem. Por exemplo, lá em Gênesis 2:7 vai dizer assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ali quando fala que Deus formou o homem do pó da terra, essa palavra terra é a palavra Adamá em hebraico, e que é muito semelhante à expressão homem no sentido de ser humano, que é a palavra Adão no hebraico, ou seja, formado da terra. Então a gente já viu, somos a Imago Dei, a imagem de Deus, e somos Adão, que foi formado de Adamá, ou seja, somos homens que foram formados da terra. Então, somos a imagem de Deus que foram formados ali da terra também. Ao mesmo tempo que somos imagem de Deus, fomos uma criação formadas ali do pó da terra. Vamos continuar um pouco mais? E aí, falando um pouco mais da criação do homem, quero ler esse texto também que está lá em Gênesis, que vai dizer: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilia e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como esse lhe chamariam. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Observe que eu deixei algumas palavras grifadas, né? Deus colocou o homem no jardim do Éden e ele trouxe ali uma instrução para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, era para ser colocado no jardim do Éden, mas ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao mesmo tempo, Deus ele fala: não é bom que o homem esteja só. Então aqui eu acho algo bem interessante. Primeiro, Deus colocou o homem no jardim para cuidar, para cultivar, mas ele não poderia comer dessa árvore do fruto do bem e do mal. Ou seja, deu uma instrução para o homem seguir. Por mais que o homem é formado da terra e é formado ali como uma imagem e semelhança de Deus, ele não poderia desfrutar de todas as coisas da terra e, por ser imagem e semelhança de Deus, ele não poderia pegar qualquer coisa que Deus não permitisse.
Deus ele deu uma instrução que ele não deveria comer do fruto do bem e do mal. Ele era homem, o homem era semelhança de Deus, mas não era Deus. E por isso ele teve uma instrução a ser obedecida, que a gente vai ver logo mais que ele não obedeceu. Quando a gente vai lendo, a gente sabe toda a história. Lá em Gênesis 3 fala do pecado de Adão e Eva, que eles comem do fruto. E que eu acho interessante, uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto que fala: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, tudo que Deus criou, no primeiro dia até o sexto, ele falou: Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. Então, a criação do primeiro dia era boa, do segundo dia era boa, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto, tudo era bom. Mas Deus ele viu uma coisa que não era bom: que o homem esteja só. Isso não é bom. Isso para o ser humano não é bom. O homem precisa ali de um auxílio, de um companheiro, de uma companheira. O ser humano, a mulher precisa de um companheiro e o homem precisa de uma companheira. E aí, Deus ele fala ali que farei para ele uma auxiliadora, alguém que lhe auxilie, que corresponda. E logo depois, Deus ele leva todos os animais do campo e pede para Adão, para o homem, dar um nome àqueles animais. E aí, da forma que Adão deu o nome aos animais, assim ele os chamou. Se o leão hoje chama leão, é porque Adão quis. Então, Adão deu o nome a todos os animais. E quando ele dá o nome de todos os animais chegam para Adão para ele dar o nome. E aí eu acho interessante porque chegou animais de todas as espécies, de todos os tipos, mas nenhum deles era comparável ao homem. Então, quando o homem tem relações sexuais com o animal, que chamam bestialidade na Bíblia, é um pecado agressivo, porque o próprio Deus ele não viu nenhum animal que poderia ser um companheiro para o homem. Somente uma pessoa que fosse criada à semelhança de Deus que poderia ser companheiro para o homem, porque o homem é a imagem de Deus. E aí, continuando no texto, vai dizer assim: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, ou seja, ainda faltava algo. Existia um vazio ali na vida do homem, não por uma falta de preenchimento de Deus, porque Deus ele preenchia o coração de Adão, mas precisava existir ali uma auxiliadora para aquele homem. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse então ao homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A gente vê aí que Deus fez algo tão equilibrado para o homem, que era a imagem de Deus também para o homem, que o homem disse: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, o homem se alegrou, o homem ficou feliz ali diante dessa bênção que ele recebeu. E aí, continuando. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E a gente vai ver que naquela época eles viviam nus e não sentiam vergonha. E a primeira coisa que o pecado trouxe, quando eles tomam ali do fruto, quando eles comem ali do fruto, é esse sentimento de nudez e sentimento de vergonha, porque estavam nus. Então a gente vê aí que o pecado, o que ele causa com o ser humano. Não vou abordar esse tema agora, porque teremos um vídeo somente sobre isso. Hoje é somente sobre a criação do homem. E outro termo que eu acho interessante no hebraico, um outro jogo de palavras que eu acho interessante do hebraico, que fala que o homem, o ishi, e a mulher ishi, né? A mulher foi criada do homem, ou seja, a isha foi criada do ishi, formando ali um jogo de palavras do hebraico. Então, tanto o Adão, no sentido ali do ser humano, foi criado do Adamar, da terra, como a Isha, a mulher, foi criado do homem, do Ishi. E ambos são a Imago Dei, ou seja, são a imagem de Deus. E aqui agora, para finalizar, para entendermos um pouco mais sobre essa imagem de Deus, sobre essa criação do homem, algo que eu acho interessante. O homem, ele foi criado por último. Deus cria primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e lá no sexto dia, depois que ele criou todas as coisas, ele cria o homem e ele coloca ali o homem no jardim. E aí, não sei se você já pensou sobre isso, mas o que eu acho interessante é que o homem é criado por último, justamente para o homem nunca se glorificar de ter ajudado a Deus na criação. Porque se o homem tivesse criado no primeiro dia,
O homem, da forma que ele é soberbo, ele poderia virar e falar assim: eu estive com Deus na criação, eu fui o ajudante de Deus na criação. Deus pediu conselhos para mim e eu ajudei a ele criar todas as coisas. Como o homem foi criado por último depois de todas as coisas, o homem nunca pode usar de soberba dessa forma e falar que ele auxiliou ou que ele ajudou Deus a criar algo, porque ele foi criado por último. Quando ele foi criado, tudo já existia. Então eu acredito que Deus fez isso de propósito, para colocar o homem sobre aquilo que ele foi criado por último. Ou seja, ele não é dono da criação. Ele é o mordomo da criação. Deus colocou ele para ser mordomo da criação, ou seja, para cuidar de toda a criação, não para ser dono. O dono da criação é Deus. Ele criou todas as coisas. O homem só desfruta e cuida da criação de Deus. Ele é só o mordomo de toda a criação. E essa é a imagem de Deus. Essa é a imago Dei. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. Eu sei que esse vídeo teve muito conteúdo, muito termo no hebraico, principalmente no original, às vezes difícil de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em tirar as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens.